Cara, vamos falar sobre Luciano do Vale. Eu acho importante porque é um personagem, eu tava até conversando com a Mari, acho que é um personagem muito, muito importante pro esporte, de um modo geral, principalmente pro esporte olímpico. E você teve uma relação muito próxima com o Luciano, né? É, queria que você falasse um pouco sobre essa relação que você teve com o Luciano, quanto ele foi importante pra você na sua carreira Sim. e pro esporte brasileiro como um todo. Bom, eu fui repórter do Luciano Vale 22 anos. Acho que eu fui o cara, Caraca. como repórter, que mais trabalhou com ele entre repórter e produção. Sim. Tava no dia que ele morreu. Cara, Luciano era... Sabe aquela coisa de honorabilidade? Você chega num lugar, todo mundo respeita. Não era essa loucura, cara, não é esse fanatismo, era assim, respeito. O cara chegava, todo mundo respeitava. Era um baita de um profissional, um cara de equipe. Saca? Ele tinha as mordomias dele, mas, quer teu carro? Ia jantar, tô aqui meu carro, vai. Eu adorava sair para comer bem, beber bem, isso era um barato que a gente tinha. Cara, eu convivi mais com o Luciano que com a minha família, e ele também mais comigo. A gente viajava terça, voltava quinta, viajava sábado, voltava domingo, voltava segunda. Sim. Quando não pegava esses embalos malucos aí de 30, 40 dias fora em competição, cada 15 dias eliminatória. Tinha ano aí de 200 dias, 210 dias fora de casa. Nossa. De avião em avião. Eu não vi meu filho crescer até 8 anos de idade. Que loucura. É 8 é. Isso ninguém vê, né, cara? Ah, É difícil. mas ele os caras viajam muito. Nossa, Eu conheço de hotel, aeroporto, estádio, é uma maravilha. Mas já fui, às vezes, 10 vezes para uma cidade e eu não conheço nada. Uhum. Vai pra Copa, trabalha 16 horas por dia, dorme a hora que dá, come quando é possível. E o Luciano, cara, tinha esse lance do profissionalismo e um senso de equipe que eu levo até hoje. Sério, vamos fazer o que tem que fazer, responsabilidade, você fala o que você quer, mas você é responsável pelo que você fala. Era uma estrela que não tinha, nunca vi o Luciano ter comportamento de estrelismo. Eu quero isso, eu quero aquilo, grita, não sei o que lá. Quando ele tava bravo, ele ficava quieto, cara. Quando você viu o cara quieto, é porque não tava legal. E ele não reclamava dele. Então, assim, foi um cara que me ensinou muito. Me ensinou coisas boas da vida também, que ele era um bom vivant, gostava de viver, comer, beber, principalmente. Mas passou um senso de responsabilidade, da importância do jornalismo, da credibilidade, do que é fazer o que a gente faz. Se você for pensar, cara, a gente tinha várias conversas, pô, o que a gente faz da bendita da vida, cara? Vamos lá transmitir um jogo, o que isso acrescenta para a sociedade? Não, você traz alegria, você passa bons valores. Então, ele tinha esse senso de responsabilidade, e isso aí era passado para a equipe inteira, cara. Sim. O cara chegava 3 horas antes do jogo, cara. Estava sentado na cabine dele ali. Você ia fazer uma Olimpíada, cara, o cara fazia de manhã judô, à noite estava fazendo voleibol, cara. Como é que você ia falar que você está cansado, você não vai trabalhar, se o cara, que é o cara, trabalha? É o cara. Então ele puxava tudo isso, puxava todo mundo, puxava a equipe, valorizava o Pelo time exemplo, dele, né? valorizava a Band, cara, valorizava onde ele estava. Então ele passou isso para o amor, o respeito ao que a gente faz. Sim. Então acho que são os grandes valores que ele deixou. Além do que ele contribuiu, o esporte brasileiro hoje se deve muito ao que é ao Luciano. Por Uma quê? das coisas mais tristes foi pegar a credencial do Luciano na Copa, cara. Os caras fizeram uma homenagem lá e entregaram. Pô, pregar e entregar pra mulher dele, pro filho dele. É triste, cara. Foi brabo. Brabo. Em relação à importância dele, né, eu queria que a gente comentasse um pouco, porque ele transformava esses esportes em shows, né? Levava pra estádio. Ele Ele era um tratava o visionário. esporte, ele tratava o esporte de uma maneira que na época as pessoas não viam, mas ele já via. Mas o que que ele aprendeu muito isso nos Estados Unidos. Durante uma época que ele foi morar lá, ele Sim. trouxe futebol americano, beisebol, basquete, NBA, essas coisas. Então ele via como o americano tratava tudo isso como um show, como um grande, né? E ele era um super comunicador. Você viu o Luciano narrar, a voz dele era... Lá vem o Corinthians pela direita, assim, mas na televisão era assim, cara. Essa televisão era pequena pra você. Saca? Ele tinha um dom, a percepção que a hora que a coisa começava a crescer, o tom dele ia subindo, ele ia conduzindo, ia levando. Cara, ele foi um homem, além de um excelente jornalista,
um chefe de equipe, ele foi um cara de negócio. Ele viu, ele aprendeu muito com esses lances do americano. Era corajoso, era ousado. Largou uma posição de tranquilidade na Globo, que ele tinha narrado a Copa de 82 exclusiva da Globo, ele era o número 1. Sim. Pegou o maluco do Juarez Soares também, que é uma figuraça, o chefe, nossa, um cara que eu devo muito também. E falou, vamos lá pra Band e vamos fazer um domingão esportivo. A Band teve essa Domingo coragem inteiro. também. Coragem também de abraçar. Onde a gente chegava era a equipe da Band, cara. E olha que eu não peguei o começo, que era o auge. Hoje eu sou um dos mais velhos lá. Mas, cara, eu peguei isso aí. Era respeitada. Era a equipe da Band, a equipe do Luciano do Vale. Quando o cara chegava, não era mole não, cara. Então a responsabilidade também era muito grande. E ele mudou o esporte brasileiro, ele mostrou que pode ser um negócio, pode ser rentável, pode funcionar. Era corajoso pra caramba. Às vezes até, muita gente fala que ele era irresponsável pelas loucuras que ele fazia. E trabalhava do jeito que dava. O sinal tava bom, tá sem sinal, vamos sem sinal, tá sem retorno. O áudio tá uma porcaria. Meu irmão, ele fazia, cara. Não tinha Isso eu desculpa. aprendi com ele. Faz, Entrega. depois a gente vê. Não gostou da escala? Cumpre, depois a gente conversa. E era isso, cara. E assim, eu tive o privilégio, conquistei meu espaço na equipe, fui devagarzinho. E durante mais de 15 anos, 10, 13, 15 anos, eu fui o cara que toda a viagem estava com ele. A gente criou uma afinidade. Eu trabalhava na respiração dele, ele na minha. Confiava no que eu falava. Às vezes ele não estava vendo o que eu estava falando, mas ele bancava, porque ele Já tinha confiava no essa que eu estava sinergia fazendo. já, né? Então, assim, a gente criou aí. Ele era, cara, Eu a coisa lembro. mais importante é a credibilidade que ele passou. Que ele falou, o esporte é um negócio sério, pode ser sério. Isso é o maior legado, acho que, do Luciano, com certeza, cara. E eu lembro daquela narração, não me esqueço, do gol do Ronaldo na Vila Belmiro. Eu tava nesse jogo. Golaço! Nossa, meu Deus, cara. O jogo depois, o Corinthians e Palmeiras também, Prudente. Tem um do Zico, não há palavras para descrever esse gol de Zico. E a voz dele era... E é uma coisa que marca. Eu tô falando pra você, eu tô vendo a cena. Dispensa comentários. icônico, né? E Gênio. o mais louco, cara, o quanto ele era um cara tranquilo, pacato, cara. Sossegado. Às vezes eu levava, a gente ia fazer jogo fora, falava, vamos ali tomar um negócio, o boteco muito agitado. E falava, português, isso não é pra mim. Eles me chamavam de português, porque quando eu voltei de Portugal, eu entrei na Band. E eu sou filho de espanhol com argentino, cara. Não é língua portuguesa. Virou português. Eu adoro Portugal. Os caras me adotaram. Negócio. Então, cara, assim, ele era um cara muito tranquilo, pacato, cara, pacato.